tirá-las da zona de conforto, a gente conseguiu colocar as pessoas em movimento, né? Está até escrito na minha camisa aqui, ó, você em movimento é o nosso desafio. Então é para isso que a gente existe, para colocar, para incomodar as pessoas, para elas saírem da zona de conforto, mudar o comportamento e entrar em movimento, porque o nosso propósito está ligado a isso, é colocar as pessoas em movimento. A gente sabe tanto que isso é bom para o indivíduo, tanto que isso é bom para a sociedade, que está né, para a pequena sociedade que está em volta dele ali, e a gente fazendo isso em escala cada vez maior é onde a gente acredita que consegue contribuir para um mundo melhor mesmo. Beleza? Então não sei se todo mundo conhece a Vic, eu vou apresentar um videozinho bem rápido aqui explicando o que a gente faz. Vou fazer um paralelo no que a Vic mexe e a Kimball mexe. Então o que tem de comum nas duas empresas, né? Que é a mudança de comportamento. Então o Pedro nos convidou e a gente preparou esse material que também trago já de forma antecipada alguns insights aí no segundo livro que eu devo lançar até o final do ano, lá para outubro, novembro, vai sair um livro novo que fala sobre esse desafio de mudança de comportamento, tá? Como gerar resultados. Vale para o indivíduo, nós vamos começar no nível individual, e vale também para as empresas. Então, o olhar também da empresa vai estar aqui. E para começar essa fala, assim, todo mundo sabe que esporte é importante, todo mundo sabe que atividade física é importante, não é novidade para ninguém que o Pedro trouxe aqui, né? O desafio é a gente começar. E o que falta, né, o primeiro desafio é a gente começar. E mesmo para começar, um dos nossos grandes problemas é a falta de tempo, né? Todo mundo aqui trabalha, muitos têm família, filhos, colegas, e aí quantas vezes a gente termina o dia falando, poxa, não fiz aquela meus 30, 40 minutos de caminhada hoje, mais um dia passou e de novo você deixa para amanhã e deixa para amanhã e você não começa. Né? Então a gente tem um dos problemas maiores contemporâneos hoje é a questão do tempo, né? A gente tem essa escassez, mas a escassez de verdade, né? Nesse mundo corrido que a gente vive, a gente precisa achar tempo para ter um estilo de vida mais ativo. E a Vic vem para ajudar as empresas a proporcionar essa experiência com os funcionários. Mas tem alguma coisa que a gente pode fazer a gente mesmo, né? Então eu vou trazer aqui uma reflexão individual para ver se vocês entram nesse desafio, como diz a Rúbia, de dentro para fora, né? A Vic é um pouco de fora para dentro. E aqui eu quero ver se eu toco vocês para vocês fazerem esse movimento de dentro para fora. Então, o que eu proponho é um ciclo, né? Um ciclo de mudança de comportamento. E para mudança de comportamento, eu gosto de dizer que iniciar, mesmo que vocês ainda sejam sedentários, alguns de vocês ainda não façam nada, não façam nenhuma atividade física, iniciar o ciclo é a parte mais fácil. Então, mesmo que vocês sejam sedentários, eu tenho certeza que vocês já tentaram sair do sedentarismo. Quantas pessoas já tentaram fazer ou uma caminhada, ou uma atividade, ou uma esteira, ou uma academia, mas de algum momento do tempo vocês largaram. Então, iniciar é a parte mais fácil. O desafio é persistir e alcançar os resultados. E eu vou percorrer esse ciclo aqui, no nível individual e depois no nível da empresa, para a gente ver o que determina a gente conseguir vencer esse ciclo e chegar ao tão almejado resultado, que é o que todo mundo quer, tanto no nível individual quanto as empresas. Então, a primeira etapa é a consciência da situação atual. A gente precisa se conscientizar que a gente precisa mudar. Né? Então, a Vic vai fazer isso através do Health Score. Aqui eu vou fazer isso de uma outra maneira, daqui a pouco eu trago. Quando eu tenho essa consciência, dependendo do resultado, claro, pode ser que o resultado já esteja ótimo e eu não vou querer mudar. Ótimo, você já é ativo, você já é saudável, ou na empresa você já tem, né, uma posição de liderança, já tem os comportamentos esperados, então talvez você nem vai precisar percorrer esse ciclo. Mas todo mundo precisa melhorar, mesmo quem já está no nível triatleta lá do Pedro, ainda tem. O triatleta é ele, né? O triatleta, o triatleta aqui, o profissional e o semi-profissional ainda precisam melhorar. Então esse desejo de mudar é o que move a gente. A gente precisa querer mudar. Se a gente não quiser mudar, a gente vai continuar onde a gente está. Mesmo quando a gente quer mudar, às vezes sozinho fica difícil, né, fazer o movimento. Então a gente vem para esse terceiro passo aqui do ciclo, que é o apoio e estímulo. A Vic é isso, a Vic é esse apoio e estímulo para as empresas e para as pessoas. Mas não adianta, se a gente fizer o ciclo até aqui, os 50% do ciclo, e a gente não for para a ação individualmente e coletivamente, o resultado não vai vir. Então nós precisamos ir para a ação para chegar no resultado. Então vamos percorrer esse ciclo, e eu vou percorrer esse ciclo, como eu falei que é de dentro para fora. Algumas pessoas aqui já sabem que eu faço esse tipo de atividade, muitas não sabem. Então eu vou contar uma historinha, né? Quando eu comecei lá com a Vic, 2 anos atrás, né, Pedro? Pedro tinha uma ideia da parte de atividade física mais ligada
quase um atleta, né? Vai levar atividade física para as empresas. E eu falava com esse Pedro, nas empresas as pessoas são sedentárias, a gente tem que ir devagar. Não dá para você tirar o cara do sedentarismo e transformar ele em triatleta, tem que ser devagar. E foi nesse momento que eu fiz o meu movimento. A vida me provocou a fazer o meu movimento. Eu falei, poxa, eu estava sedentário. Mas eu olhava para o Pedro, olhava para o Tomás, falei, não vai ser com triatletismo que eu vou sair desse sedentarismo. O que eu gosto de fazer na minha história? O que eu gosto, que eu tinha prazer em fazer? Eu fui visitar a minha história lá atrás e eu fiz dança de 3 aos 18 anos. Comecei a dançar com 3, dancei até os 18. Com 13 anos, eu fui convidada para ser professora de dança, de criança. E fui professora de 13 aos 18. Dancei o corpo, não grupo corpo, mas o corpo de baile de uma escola de dança. E aí agora, depois de 40 anos, casada, 2 filhos, sedentária, isso há 2 anos e meio atrás, quando eu comecei com a Vicky, falei, poxa, vou fazer uma atividade que me dá prazer. E busquei o corpo aí, corpo, escola de dança mesmo, grupo corpo. E lá eles têm uma aula que chama Dança Livre para mulheres acima de 40 anos. Aí cheguei no primeiro dia de aula e falei, vou fazer uma aula experimental. Aí cheguei no primeiro dia de aula e falei, gente do céu, será? Tinha mulher de 40, 45, 50, 60, tinha uma menina de 18 que era neta da de 60. Falei, opa, me encontrei aqui, esse negócio vai me pegar. Porque conectou com uma coisa que eu gostava muito de fazer. E aí eu não deixo de fazer mais. Então já tem 2 anos e meio que eu faço aula terça e quinta, dança 1h30 de aula, não é uma aula fraquinha. E eu queria compartilhar com vocês a apresentação do final do ano, 30 segundos. Então eu vou passar aqui rapidinho para vocês verem o seguinte. Busquem a atividade que dá prazer para vocês. Porque só assim você vai começar e não vai parar. Porque se for uma coisa que você vai fazer só para o desafio, vou fazer só uma caminhada, vou fazer só uma ginástica, vou fazer só uma musculação. Você vai começar a parar, você vai entrar naquele ciclo e você vai parar. Então, vou compartilhar um pouquinho do movimento que eu fiz. Vamos ver quem me acha aqui. Daqui pelo menos eu andava de reunião particular na época, ó. Então eu tava bem fortinho, né? Não fazia nada completamente, nada, absolutamente nada. Você ali? Fazia nada, zero. E aí eu comecei, cara. Eu comecei a ter uma dor no joelho. Infernal. E aí o negócio acordava à noite com essa dor no joelho e tal. E fui num monte de médico. Aí, cara, 1 ano indo no médico, terapia, nada resolvia o joelho. E, como se diz, a cachaça continuava, né? Sedentarismo total e só naquele tipo de né? Depravante, vamos dizer assim. Aí eu peguei, aí o médico, uma vez eu fui no médico, o cara falou assim, sabe o que você tem que tomar, cara? Você tem que tomar vergonha na cara. Eu olhei assim, né? Falei, quem sabe, você até que enfim, alguém falou uma coisa que faz razão. Isso foi lá para 2011, assim. E aí eu peguei e eu emagreci pra danar, assim, uns 2 ou 3 meses, eu emagreci uns 13 quilos, comecei a fazer uma academiazinha leve e tal. E aí depois de um tempo, eu comecei a fazer, e eu assim, né, fazer uma academia ali, mas aquele negócio mais ou menos. Aí um amigo meu um dia me chamou para fazer uma prova de triatlo que tem ali no Alphaville. Aí eu falei assim, André, você tá doido? Eu não sei nadar não, cara, você vai falar de triatlo, você ficou louco? Eu ia na academia 3 vezes por semana. Aí isso deve ter uns 2, 3 anos. Aí eu peguei e fui, quase que morri afogado, foi uma confusão na água. Depois eu falei, nossa, cara, esse negócio de triatlo é legal demais. Aí quando eu comecei, ó, aí tinha esse negócio de Ironman, não sei o que e tal, eu olhava pra aquilo e falei assim, não, que Ironman, vocês estão tão loucos, velho. Aí eu já fiz o meio Ironman, já fiz 2 vezes, e esse aqui, ó. Então você tem, né, no que eu fiz, né, você nada 1,9 km, pedala 90 e depois corre 21. Na época eu tinha começado, eu via isso, eu falava assim, não gente, esses caras loucos, não tem nem condição, eu não sei nem pedalar 90, nem nadar 1,9, muito menos correr 21, fazer tudo uma vez. E aí, com o tempo, fui evoluindo no esporte, eu consegui fazer 2 vezes e um dia eu vou pegar o avião lá em Cona ainda. Eu falei que ele abriu o olho aqui. Eu tô treinando. Então, o Ironman Full, que é o dobro dessa distância, que eu ainda queria fazer antes de 2020, né, no começo era um negócio que nem era muito longe do impossível. Era um negócio que eu falava, eu acho que é só para cara que treina desde criança. E aí a gente vai vendo que com o tempo você consegue evoluir, o negócio começa a virar uma rotina, você começa a se engajar com aquilo ali. Obviamente eu não sou um exemplo igual em aula de treinamento, que é profissional, mas pra mim, minha vida é muito melhor fazendo esporte do que quando eu fui parado. Então, assim, o meu depoimento era só... Tudo bem, muito obrigada. Só isso. E o que diferencia o Pedro de mim? Os 2 exemplos que vocês viram aqui, o que vocês acham que diferencia? O que o Pedro pegou? Um desafio do médico e chegou a ser quase um triatleta.
um desafio da própria Vicky para mim, estou fazendo minha atividade 2 vezes por semana, dança, conectando com o que me faz bem, me faz sentir bem. O que vocês acham que diferencia? Por que um pega, o estímulo é o mesmo, né? O mesmo tipo de estímulo. Por que uma pessoa e a outra faz um caminho diferente? Porque nós somos diferentes, né? As pessoas são diferentes. Então nós vamos conectar aqui no trabalho da Kindle. As pessoas são diferentes, as pessoas têm perfis diferentes, elas se estimulam de forma diferente. Então o Pedro é muito competitivo. Eu não sou nada competitivo, eu sou colaborativo total. Então, assim, são estilos diferentes e a pessoa se envolve de forma diferente. Mas o importante é ter consciência de que a gente precisa ir para a ação. Então, esse gráfico, né, vai estar lá no meu segundo livro. E essa pessoa é uma pessoa que está me ajudando muito no meu processo de transformação. Ele chama Noel Prado, é um senhor de 83 anos, dentista, mas um dentista totalmente alternativo. Felipe conhece, né, o Noel, faz tratamento também lá com ele. E essa frase é dele, olha que frase poderosa. E é científica, tá? A emoção, através do nosso sistema nervoso motor, movimenta os músculos que movem os ossos e faz com que o corpo vença a inércia e saia do lugar. Segundo ele, o único jeito de sair da inércia, ou seja, sair do sedentarismo, é conectar com a nossa emoção. Então é de dentro para fora que o movimento vai acontecer para ele ser, de fato, sustentado. Né? E se a gente não agir, né, e agir com pouca emoção, a gente fica num estado que é o estado de sofrimento. Então a gente tem que buscar conectar com o que nos gera prazer aí, e para esse movimento sustentável. Né? Então, a liderança e a organização. A gente tem 2 formas, um cheque de competências e um teste psicológico chamado MAPA, que avalia o perfil mais individual, perfil de personalidade, né, perfil mais psicológico da pessoa. E aqui o competence check avalia domínio de competência, comportamento na prática. Então, eu vou mostrar para vocês um pouquinho do que a gente faz nas empresas. O que é competência? Né? Se uma empresa precisa avançar, precisa gerar mais e melhor resultado ao longo do tempo, ela precisa que as pessoas adotem comportamentos alinhados ao que ela espera, ao que a empresa espera. E esses comportamentos, quando eles estão alinhados, eles geram um desempenho superior para as pessoas e para a empresa e para a sociedade. Então, competência é um conjunto de comportamentos, que na prática, se tiver todas as pessoas alinhadas com aquele comportamento, vão gerar resultados melhores. Vamos dar exemplo para ficar mais claro, né? De onde surgem os comportamentos? Eles surgem de uma estratégia da empresa. Vamos imaginar uma empresa que ela era focada em eficiência operacional, fazer mais com menos, mais com menos, mais com menos. E de repente o mercado a força a ser um pouquinho mais inovadora. Ela precisa desenvolver nas pessoas uma competência de inovação, as pessoas precisam inovar mais. Os comportamentos são totalmente diferentes de uma empresa que inova e de uma empresa que é eficiente, que é focada em custo. Então, vai precisar mudar o comportamento das pessoas. Então, trabalhar os comportamentos, os novos comportamentos esperados a partir de uma nova estratégia. E é esse exemplo que eu trago para vocês, porque a Kindle trabalha muito com o Competence Check, é líder desse mercado, tem mais de 20 mil executivos já avaliados. Mas a gente vê poucos perfis de competência com essa competência aqui, ó, conectado, inovador. E a gente vê muito isso, por exemplo, nas startups. Então, quando a gente fala de uma empresa que precisa de gente que é conectada e inovador, a gente precisa conceituar o que é isso. Nesse caso, pessoas que estão antecipando tendências, inovam de modo constante, valorizam ideias criativas e originais, é um conceito geral. Mas o mais importante é a gente definir 3, 4 comportamentos por competência e que a gente consiga avaliar na prática. Eu tenho que olhar para cada pessoa da organização e dizer assim, essa pessoa, ela tem o domínio dessa competência porque ela é desafiadora, porque ela estimula o status quo, porque ela estimula a inovação e ela patrocina projetos inovadores. Eu sei, é possível avaliar isso e medir isso, ela assume isso. Né? Então, esses 3 comportamentos são exemplos aí do que as empresas buscam quando elas estão buscando ser mais inovadoras. Né? E aí, como é que a gente faz? Deixa eu avançar aqui, porque essa altura tá... E aí, para a gente fazer isso, não adianta a gente avaliar os mesmos comportamentos em todos os níveis da empresa. Eu tenho numa empresa o diretor, o gerente, o coordenador, o analista. Os comportamentos esperados dentro de uma organização precisam ser diferentes para cada nível de liderança. E aí eu trago um outro exemplo de uma competência que está presente, essa sim, em 100% das avaliações que a Kindle faz, que é foco em resultados. Só para dar um exemplo da diferença de nível de comportamento.
Se eu estou lá num analista ou num coordenador, eu vou exigir que essa pessoa não desista facilmente, que ela persista. Isso é ter foco em resultado. Se eu estou num gerente, eu vou avaliar isso, mas eu vou avaliar também a proatividade dele, se ele é crítico, se ele propõe melhorias. E se eu estou avaliando um diretor, eu vou avaliar se ele planeja metas, se ele lança metas desafiadoras para o time dele, projetos que desafiam as pessoas, né? Então, os comportamentos precisam ser diferentes para que ele desenvolva as pessoas que estão em níveis diferentes. Vocês estão aqui também representando empresas diferentes. Então, quando a Kimball entra, a Kimball pode ser contratada, por exemplo, nós estamos agora fazendo um projeto na Unidas, podemos fazer um projeto, sei lá, na Eletrobras, e as duas empresas terem a mesma competência, o nome da competência é o mesmo. Por exemplo, foco no cliente. Patruse, Sense, Lagoa, podem ter essa competência lá. Aqui precisa ter foco no cliente. Mas o que cada empresa espera de foco no cliente pode ser completamente diferente. Então, a importância da gente entender, ter consciência do que é esperado da gente, para a gente poder fazer o caminho da mudança. Então, nesse exemplo, nessa empresa, foco no cliente é atender no prazo. Nessa outra empresa, foco no cliente é antecipar a necessidade do cliente, a demanda do cliente. É completamente diferente. Então, o que vai ser exigido de comportamento de um profissional que trabalha aqui e de um profissional que trabalha aqui? São exigências diferentes. Então, a gente precisa conhecer para se preparar. Aí, voltando nesse ciclo, através do Competence Check e também desse teste psicológico MAPA, a gente consegue pontuar o domínio das competências e dar um feedback para o profissional, para a pessoa. Quais são os gaps que essa pessoa tem em cada uma das competências e também lá no perfil do MAPA? Quais são os pontos de atenção? O que a gente está querendo quando a gente está dando feedback? A gente está querendo instigar a pessoa a querer evoluir. A pessoa precisa querer evoluir. Então, quando a gente dá esse feedback, é uma chacoalhada que a gente dá na pessoa para falar assim, e aí? Você vai ficar onde está ou você vai fazer alguma coisa com isso? Né? E ela vai ter uma visão que é dela. Só que se a empresa para aqui, e infelizmente muitas empresas param aqui, o nosso desafio enquanto Kimball e enquanto empresa é falar, poxa, você tem um papel com a sua equipe, né, com seus funcionários, é apoiar e estimular. E aí a gente oferece o apoio e o estímulo. Então, de duas formas, a gente estimula a empresa a definir desafios. Nesse gráfico, é um gráfico que a gente gosta muito, que é o seguinte, vamos imaginar que você deu um desafio, nesse eixo aqui tem a escala do desafio. Vamos supor que você deu um desafio, por exemplo, né, para mim lá no exemplo do Pedro, para eu fazer uma meia maratona. Vou morrer, eu não estou preparada, eu não tenho capacidade para isso. Então vai me gerar ansiedade, perplexidade e tal. E ao mesmo tempo, se você tem um desafio pequenininho para uma pessoa que está super preparada, ela fica aborrecida. Então o desafio da empresa é dar desafio no tamanho certo, de acordo com as competências que a pessoa tem. E para isso, tem que medir as competências para você conseguir dar o desafio no tamanho certo, para a pessoa ir caminhando e ir se desenvolvendo. Então, a gente ajuda nisso, quando a gente faz um competence check, um mapa, a gente consegue perceber claramente quem tem muita competência e não está sendo desafiado, e quem está sendo desafiado e não tem competência. A gente encontra situações, aí meus sócios estão aqui, né, para depois trocar ideia com vocês, a gente vai lá, avalia um diretor, e o diretor não tem competência para estar naquela posição, e ele está em estado de sofrimento, porque ele sabe disso, que ele não tem. Então a gente tem que ir lá e ajudar. Ou às vezes tem uma pessoa aqui embaixo, super preparada, que não foi ainda, né, a empresa ainda não enxergou. Então a gente revela para que a empresa, né, dê mais desafio para essa pessoa. Então o desafio é algo importante, aqui a gente trabalha bem isso aqui. E também o nível de apoio. Então, o PDI, eu vou dar um exemplo, é um plano de ação no nível individual. É mais ou menos o meu pequeno experimento na vida pessoal. PDI para a gente é isso, é aquilo que você pode fazer, que não vai custar nada, nem para você e nem para a empresa. Basta você querer. E no Competence Check, a gente termina o nosso Competence Check com o PDI. Ou seja, ações que a pessoa mesma possa fazer e que ela vai desenvolver com essas ações. O segundo nível é a academia de líderes. Aí já é levar um grupo de pessoas que tem o mesmo gap para a sala de aula. E aí nós vamos desenvolver esse gap em sala de aula. E o terceiro é um coaching executivo no nível individual, que a gente também dá coaching executivo aqui pela Kimball. Então, um exemplo de PDI. Uma competência que é muito pouco desenvolvida, né? Muitos gaps existem nas empresas em comunicação. O que aparece no PDI da Kimball? Um exemplo, peguei um relatório aqui de projetos anteriores.
Eleja 3 pessoas no seu ambiente de trabalho, 3 na vida pessoal e 3 na vida social. E solicite feedback específico sobre a sua anotação. Ouvir, anotar e agradecer. Peça para as pessoas considerarem o feedback, a sua postura ao se comunicar, o entusiasmo ao expor suas ideias, sua disponibilidade para ouvir. Então, coisas que... Por que a gente não faz? Por que a gente não faz? É porque ninguém veio e te ajudou. Assim, vamos construir aqui algumas ações simples para que você possa evoluir nessa competência. Podemos fazer para aquela conectada inovador, para N competências que sejam importantes dentro da empresa. A academia é um exemplo, a gente tem aqui vários programas desenvolvidos, cursos práticos, curtos, de 8 a 24 horas, a maioria 16 horas, nas mais variadas áreas de gestão de negócios e de pessoas, e também comunicação comercial e negociação, que são programas que a gente tem aqui que a gente considera exclusivos, o mercado não tem, então a gente trabalha à frente do mercado. Tem um jeito novo de fazer que nós estamos desenhando com algumas empresas, que elas estão nos pedindo o seguinte, empresas grandes nos procurando, falando assim, olha, eu quero desenvolver minha turma, mas eu não quero sala de aula. Não quero tirar as pessoas para levar 8 horas e 6 horas, é muito caro, é muito difícil. Então eu quero um processo de desenvolvimento na prática. Eu quero no dia a dia do trabalho. Então nós estamos desenvolvendo a metodologia de aprendizado na prática, onde os que sabem mais vão ensinar os que sabem menos, fazendo rotatividade no dia a dia do trabalho, sem tirar as pessoas para a sala de aula. Então isso é algo novo que a Kimball está desenvolvendo para uma empresa específica que nos demandou. Coaching executivo, aí a gente faz muito, que é para alta liderança normalmente, média, alta liderança, quando o trabalho é individual. Então é um processo estruturado, flexível e, de novo, é de dentro para fora, porque as pessoas elas vão para a ação de dentro para fora. E fechando agora com a Vic de novo, volto no ciclo, pode passar, porque aí tem um visual aí que melhora, aqui ó, esse visual. O que a gente está aqui? Voltando para a VIC, saindo agora da organização e voltando para a VIC, porque na verdade são variações sobre o mesmo tema, nós estamos falando de mudança de comportamento. Então, a VIC ela cria a consciência da situação atual com o Health Score. Quem já fez aí o Health Score já está com o seu resultado? Maioria já fez. Então, vocês já sabem como é que vocês estão. Tem desejo de mudar? Tem que melhorar? Tem que melhorar. Então, você está aqui, você já se inscreveu, você está aqui, tem que melhorar. Agora, o Pedro vai com a equipe da Vic e vai montar as equipes. Ótimo. Nós temos agora 2 níveis de desafio. Primeiro, individualmente, vocês têm que planejar os pequenos experimentos e têm que movimentar, individualmente. Vai ser ótimo se cada um que era sedentário começar a fazer 3 pontos a semana, 5 pontos a semana. Mas não adianta nada se você fizer e o seu time não fizer. O Pedro colocou bem lá, o trabalho é de equipe. E não vamos ficar cada um no seu lugar, nem conheço a minha equipe. Nós estamos convidando vocês a conheça a sua equipe, é uma oportunidade de integrar, defina um objetivo comum com a sua equipe, inspira a sua equipe a buscar isso, compartilhe as suas ações com a sua equipe e acompanhe o ranking. Porque a gente teve aqui na Kimball no ano passado um piloto, só que tinha gente que não interagia com a equipe. Então aí teve gente da equipe que não fez ponto o desafio inteiro. Né? Não precisa falar não, mas assim, dessa vez seja diferente. A equipe tem que se integrar e a gente tem que fazer esse movimento. É de corresponsabilidade. Eu tenho a responsabilidade comigo e vou levar o meu time junto. Né? Então vamos fazer esse movimento junto para a gente chegar lá. E o vinho da Vic merece, hein? Esse posso dizer que vale o esforço. Pode ir. E para fechar. A frasezinha fechou? Vai mais um, deixa eu ver se tem uma. Aí, para fechar. Como é que a gente está linkando tudo? Se vocês mudarem os seus comportamentos para uma vida mais saudável, eu não tenho dúvida que vocês vão se sentir encorajados a mudar outros comportamentos. Então, assim, aqui na Kimball eu tenho um lema que é comportamento a gente muda. Basta a gente querer e a gente ter o apoio e o estímulo e ter o resultado. Então, se você faz essa virada do ciclo no nível individual e chega no resultado, você vai lá na empresa, você vai ser mais inovador, você vai focar mais em resultado. Então, a mudança de comportamento é muito boa. Então, convido vocês aí a serem mais saudáveis e também ajudar as empresas aí nessa mudança de comportamento. Tá? Obrigada, gente. Obrigada. Educação física fazendo trabalho para mim, né? E a Paula e o Pedrão aqui, ninguém formou educação física, ninguém estudou comigo, mas eles estão fazendo o que eu sempre fiz.
né? Meu sonho sempre foi viver do esporte, desde quando eu tinha 10 anos, 12 anos de idade. Eu estudei em Colégio Santo Agostinho, comecei a fazer natação quando eu tinha 3 anos de idade e eu percebi o tanto que a atividade física, o contato com o esporte, com as diferentes modalidades esportivas, me modificou como um ser social, né? Não só como a manutenção da minha saúde, de ser uma criança mais equilibrada, né? Que eu tinha energia demais e quebrava tudo dentro de casa, no colégio, tirava boas notas, mas tirava boas notas porque a combinação dentro de casa para mim era: se você tem boas notas, você pode fazer a atividade física que você quiser. Então eu fiz todas as atividades físicas que eu poderia fazer, só não fiz balé, igual a Paula aí, mas o resto eu fiz tudo, até dança folclórica, todas as lutas, e eu sei que cada atividade física foi uma ferramenta diferente, né, para me moldar como um indivíduo. E eu sei que cada uma delas me deixou um pouco mais forte, um pouco mais preparado pelo que eu ia enfrentar no mercado, em termos de paradigmas, de metas, de desafios. E chegou no momento que eu comecei a falar para mim mesmo que eu sonhava em viver do esporte, mas não tinha muito a visão do futuro, porque o esporte no Brasil até então era só jogador de futebol, até hoje, né? Eu pego Uber de vez em quando e o cara fala assim pra mim: ah, você é atleta? Aí eu falo: nossa, agora já deve saber, né? Aí, ah, você joga futebol igual time? Sempre é assim, né? Eu já sabia que, pô. Não, eu sou teatro, faço teatro. Mas teatro? Mas tá bom. Então assim, eu já sabia que seria uma quebra realmente de paradigma. Eu queria ser jogador de futebol, não considero eles atletas, porque o negócio está num nível tão grande, tão movido pelo dinheiro, que eu acho que já perdeu o sentido da educação física. E eu sabia que o poder transformador da educação física, da atividade física, muda realmente as pessoas de dentro para fora, que é isso que a Paula falou, não de fora para dentro, né? Então assim, eu acho que você, quando está praticando atividade física, você tem um contato diferente com os seus sonhos, contato diferente com os seus problemas, contato diferente com as suas metas, e você consegue se enxergar, né, as várias situações do ecossistema hoje em dia que a gente encontra, tanto de problema, quanto solução, quanto família, de uma maneira diferente. Eu, por exemplo, quando eu estou nadando, se eu tiver um problema, eu penso só no problema o tempo inteiro. Quando eu estou pedalando, eu penso só na solução, estou criando ferramentas, criando projetos. Quando eu estou correndo, eu estou na mesma sensação de bem-estar. Se eu estou correndo ou a 5 por hora, ou a 10 por hora, acompanhando o Marquinhos, ou a 25 por hora, igual eu estava ontem no pelotão da corrida da Ace, com aqueles kenianos. Então assim, estou na mesma sensação de bem-estar. Então eu conheço 3 Thiagos diferentes, 3 mentes diferentes, numa mesma pessoa, né? Porque eu faço 3 modalidades. Vocês não precisam fazer 3, pode procurar uma só igual a Paula faz, né? Que é a dança. Ela encontrou o copo, deixa ela bem, o copo tira ela dessa confusão mental do dia a dia que a gente encontra dentro da empresa de todos vocês. Eu também encontro, mas eu acho que todo esse processo aí do Health Score, eu lembro que um ano atrás a gente teve, né, a primeira conversa aqui, hoje eu vejo isso aí consolidado no produto que eles criaram, no Health Score, e todo nessa metodologia, e é a metodologia que eu levo para mim e na minha vida, né? Eu sempre sonhei em viver do esporte, hoje eu vivo do esporte. Eu costumo falar que sonho bom é sonho vivido, porque hoje em dia realmente eu vivo meu sonho. E eu comecei a viver meu sonho porque um tempo atrás o cara pensou para mim: Thiago, qual é o seu sonho? E eu fiquei meio assim com vergonha: quem está perguntando qual é o meu sonho e tal? E hoje eu vejo que fez total diferença, né? A partir do momento que eu defini para mim qual era o meu sonho, eu não tive vergonha de assumir para mim que o meu sonho era viver do esporte, eu comecei a realmente tomar decisões diárias, né, e a todo momento, só para me levarem em direção ao meu sonho. Então, eu formei em educação física, ganhei uma bolsa na faculdade na UniBH. Então, quando eu ganhei a bolsa na faculdade, eu vi que realmente eu era um atleta profissional, porque eu já não tinha que pagar a faculdade, meu pai já me enchia mais meu saco dentro de casa. O que você está fazendo essa merda de bicicleta? Nem ele sabia que era triatlo, né? Mas era essa merda de bicicleta, eu ainda caí. E aí, de lá pra cá, tudo que eu tomei de decisão, atitudes, foram para me trazer mais próximo do meu sonho. E eu acabei parando no triatlo, né? Para quem não sabe, eu faço Ironman, que são 3,8 km de natação, 180 km de bike e 42 km de corrida. Surreal. Seguido, sem parar, Surreal. sem correr, como em cima da bicicleta.
E aí eu acho que eu pergunto para vocês, né? Qual é o sonho de vocês? Não preciso me responder aqui, nem falar em voz alta aqui, mas eu costumo falar que hoje em dia eu não tenho mais vergonha de perguntar qual que é o sonho das pessoas, porque eu acho que a gente vai se desconectando dos sonhos, né? Porque ninguém aqui faz atividade física, ou poucos fazem, e a atividade física conecta a gente com nossos sonhos, porque é o momento que a gente está investindo na gente mesmo. E o meu treinador dinamarquês, e uma das coisas que ele mais me ensinou, e ele me mudou de nível, porque realmente antes eu era um amador, eu era igual o Pedro, e hoje em dia eu sou o 13º do ranking mundial. Né? Então assim, eu passei de um amador bom para um cara performance a nível mundial. E muitas pessoas falavam que eu nunca iria classificar para a Kona, para o campeonato mundial, não sei porquê. Né? Não, na verdade eu sei, que era impossível para eles. Né? Que é impossível de você traçar as metas e ver que é tão difícil. A gente prefere falar que é impossível de fazer isso aí, porque a gente não se vê fazendo aquele passo a passo. Mas como foi meu sonho participar da prova em Kona, para mim não era impossível. Né? Porque quando o treinador colocou o plano todo e falou que é isso que você tem que fazer para ir para Kona, a única coisa que eu fiz nos últimos 3 anos foi fazer o que o meu treinador mandou. Então eu tinha uma meta clara na minha cabeça, meu sonho sempre foi ir para Kona, e todo mundo sabe e começou a sonhar junto comigo, toda a minha equipe, meu fisioterapeuta, meu médico, minha mulher, minha mãe, minha família, que antes todo mundo era meio contra, né? Porque ninguém via futuro nisso, mas eu via futuro porque era meu sonho. Então pergunto para vocês mais uma vez, né? Qual é o sonho de vocês? Porque hoje em dia eu acordo vivendo meu sonho. Então hoje meu relógio despertou 5 horas da manhã, eu não fiquei reclamando, eu quero dar mais uma dormidinha, 10 minutos, isso aqui. Não, meu sonho está me chamando. Kona de novo está vindo agora. E eu sonhei tanto com isso que o ano passado eu classifiquei para a Kona, fui o primeiro negro na história a competir no campeonato mundial, bati o recorde brasileiro, então sou recordista brasileiro na prova em Kona. E aí agora nós vamos ter um documentário no Netflix com a minha história, Paulos em Kona. O Pedrão vai passar então. Vamos ler, tá? Vamos ler? Tá alto o volume, tá. Apaga a luz aí que tem que ser tipo cinema, né?